Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu fiz uma enquete lá no meu no meu Instagram, para saber qual dos 2 vídeos que eu sugeri vocês queriam mais ver e claro que vocês escolheram o vídeo da fofoca, o vídeo da treta, e é esse vídeo que eu vou fazer hoje, porque nem todos os vídeos que eu vou gravar serão sérios. Então vamos lá. É uma história rápida, mas é gostosa de ver e tem plot twist no final. Eu não sei exatamente qual era o ano, mas eu lembro que o Dudu era bem pequenininho. Então eu estou supondo que isso faz uns 7 anos, até talvez 8 anos, não sei. Mas aí vocês depois, a pesquisa vai falar. E eu escolhi não pesquisar para contar a história tal como eu me lembro dela, porque ela está muito gravada na minha memória. Então essa é a história, esse é o vídeo sobre o dia em que dezenas não, cara, centenas de pessoas me xingaram num grupo de leitores lá no Facebook. Então vamos à história. O ano era 1000 anos atrás, eu ainda estava no Facebook e era o maior grupo de leitores do Facebook na época. Então eu estava sempre lá falando sobre livro, vendo o que o pessoal falava sobre livro, que eles gostavam de ler, porque eu sou leitora. Então eu estava lá como leitora e já escrevia, mas zero, ninguém sabia quem eu era. E talvez não saibam até hoje, mas enfim. Mas aí, o que aconteceu? Alguém postou a imagem da capa do livro do Joe Hill, Nosferatu, que tinha acabado naquele dia de ser lançado no Brasil. Eu conheci o Joe Hill, eu tinha conhecido ele um ou 2 anos antes, talvez 1 ano e meio antes dessa treta que deu. Porque uma aluna minha leu o livro dele, que é A Estrada da Noite, e amou o livro. E chegou para mim e falou: Cláudia, esse livro é super rock and roll, você vai amar. E quem escreveu foi filho do Stephen King. Eu falei: meu Deus, eu tenho que ler. Amei A Estrada da Noite. Eu sei que é um livro que muita gente não gosta, mas eu não sei por quê, porque eu adoro esse livro. A premissa dele, a escrita dele, a história, tudo. E eu amei o Joe Hill. Eu falei: puta, eu quero ler mais coisas desse cara. Então eu fiquei muito esperta para tudo que estava acontecendo em relação a ele, nas redes sociais mesmo, né? Tipo, o que esse cara estiver fazendo, eu vou meio que atrás. E aí, quando saiu o Nosferatu, eu comprei no Kindle no dia que saiu, sem brincadeira. Eu tenho na minha memória uma data. Eu não sei porque eu tenho na minha memória a data, que é 13 de agosto. Eu posso estar completamente errada, pode não ter sido nada a ver com esse dia, mas é como eu me lembro. Eu não sei porque essa data está na minha cabeça, mas eu acho que era agosto, sim, talvez não seja dia 13. E eu lembro que o audiobook desse livro foi narrado pela Kate Mulgrew, que eu amava na época por causa do Orange is the New Black e também por causa do Star Trek Voyager. Inclusive, anos depois, eu tirei uma foto com a Kate Mulgrew, que uma hora eu mostro para vocês, se eu lembrar, eu ponho aqui. Então, tudo isso está muito fresco na minha cabeça, que tinha essa relação com ela, enfim, e eu li o livro imediatamente. Eu amei Nosferatu. Inclusive, é um dos meus livros preferidos até hoje. E aí, um ano se passou, eu acho. Tipo, quase um ano, não sei. Mas muito tempo se passou. E aí, o livro foi lançado no Brasil e o cara comentou aquilo. Eu ingenuamente entrei, vi o post, ninguém tinha comentado o post dele e eu comentei: eu amo esse livro. Inclusive, eu acho que está na hora de eu reler. Só que isso já era de noite, eu não sei se era tarde da noite, mas era tarde para mim, porque eu tinha muito filho pequeno, enfim. E eu saí do Facebook e fui dormir. Eu acordei no dia seguinte, vida que segue, criançada, aquela coisa, eu tomei meu café e entrei no Facebook. Eu acho que eram mais de 200 comentários. Todos eles me xingando. De mentirosa, de burra, de tudo que vocês imaginam. Os comentários eram mais ou menos assim: esse livro acabou de ser lançado, nem deu tempo de você ler, sua mentirosa. E aí as pessoas comentam: nossa, por que as pessoas fazem isso? Por que elas inventam que elas leram um livro que elas nunca leram? Para que querer aparecer desse jeito? E todo mundo: nossa, ela até sumiu de tanta vergonha, nem vai responder, kkk. Um empilhamento de xingamentos. Quando eu comecei a ler, eu ainda não tinha a prática que eu tenho hoje como autora nacional de ser xingada pela massa, mas, né, enfim, eu fiquei muito nervosa. Eu lembro que
sabe quando dispara aquele, peraí, todas essas pessoas estão me xingando de coisas que eu não sou. Me xingue de muita coisa que eu sou, porque eu sou muita coisa ruim, mas mentirosa, sabe? Tipo, uma pessoa, ai, você tá querendo aparecer comentando. Eu sou a primeira pessoa a falar, gente, esse livro eu nunca li, que vergonha. Você recomenda? Porque não dá para ler todos os livros do mundo. Então, assim, cara, eu nunca teria pensado com maldade, assim, com a maldade que eles pensaram, mas enfim, aprendi uma lição. Cara, e começou, a primeira reação foi aquele nervoso, tipo, meu Deus do céu, tá todo mundo me xingando. E depois eu pensei, tá, mas como é que eu vou provar que eu li esse livro em inglês? Quando ele foi lançado. E aí vem o plot twist. Na época eu tinha um blog, se chamava Vaquinha Gertrudes. E nesse blog eu falava de tudo, de maternidade, de filme, de série, de muito, falava muito de livro, fazia resenha de livro, falava sobre política, falava sobre um monte de coisa. E eu falei, será que eu nem lembrava se eu tinha escrito uma resenha desse livro. Aí eu entrei no blog e fui fuçar e encontrei uma resenha desse livro. Melhor do que tudo, o blogger tinha a data não dava para ser forjada, a data que você publicou é a data que aparece lá. E a minha resenha era extremamente detalhada, inclusive sobre personagens, sobre momentos do livro, sobre a escrita. Eu falava, inclusive, do universo compartilhado com Stephen King, porque tem um mapa e tem todas as cidades que o King inventou, estão no mapa no livro do Joe Hill, que eu amei. E aí eu falava sobre o final do livro. Tipo, o tipo de resenha que você só lendo sinopse não tinha como, na época não tinha IA, então não tinha como uma pessoa forjar aquilo. E era uma resenha, eu dava muito detalhe de coisa que eu tinha gostado, sempre dei muito detalhe em resenha. E aí eu achei aquela, ai gente, foi tão gostoso. Aí eu entrei e falei, oi gente, tudo bem? Eu não respondi porque eu estava dormindo. Mas, agora que vocês estão me chamando de mentirosa, eu li esse livro de fato, eu não tenho por que inventar que eu li um livro que eu não li. Inclusive, aqui está a resenha que eu fiz um ano atrás. E coloquei o link no meu blog. Cara, e aí, assim, 90% das pessoas que tinham me xingado desapareceram. Saíram da conversa, não voltaram, não comentaram. Algumas pessoas comentaram, tipo, teve um cara que eu lembro que comentou assim, nossa, ela sambou na cara de vocês, todo mundo aqui deve uma desculpa para essa mulher. E é claro que imagina, nas redes sociais, alguém vai pensar, nossa, eu fiz um julgamento precipitado, eu sinto muito. Isso é querer demais da humanidade, mas assim. E aí teve uma pessoa que continuou pagando de desconfiada, uma menina, tipo assim, ah, tá, leu em inglês, até tinha imaginado, mas. Amiga, só cala a boca. E foi muito engraçado, porque as pessoas ficaram tão assim. Só que aí veio gente de fora e começou a tirar sal da situação. Tipo, nossa, gente, que humilhante, não sei o que, nossa. E aí virou uma situação engraçada. Eu não lembro se eu engrossei com alguém, mas provavelmente não. Mas talvez eu tenha tripudiado um pouquinho, não sei, talvez. Eu era outra pessoa. Mas foi tão satisfatório. Foi tão satisfatório. Foi tão satisfatório. Sabe? Mas ainda bem que eu tinha a porra da resenha, porque senão eu ia pagar. Eu teria esse registro na minha ficha criminal de uma puta de uma mentirosa. Mas qual que é o ponto da história? É como as pessoas. Eu sempre digo, é um clichê, mas é um clichê verdadeiro, que toda acusação é uma confissão. Era uma coisa fácil de deduzir. Qualquer pesquisazinha teria mostrado que, nossa, o livro realmente faz um tempo que foi publicado na gringa. Por que a pessoa. Sabe, assim, mas não, o atalho mental foi: eu vou xingar essa pessoa só pode estar mentindo. E eu acho que aí existe uma projeção. Quando a sua primeira reação, em vez de pensar assim, putz, como que essa pessoa leu? E dar o benefício da dúvida e partir do pressuposto de que ela está falando a verdade e pesquisar para ver se ela está falando a verdade. Porque se eu não tivesse, aí você você faz o seu processo de desmascarar a pessoa, mas não era tão bizarro assim eu ter lido o livro, mas o atalho mental foi mentirosa, quer aparecer, quer pagar de uma puta leitor. E isso num grupo de leitores. Então, foi
Foi um susto, estava todo mundo xingando, foi um treino, mas ao mesmo tempo tem essa vibe, né, por que que nós somos assim, né, por que que a humanidade é assim, por que que a gente sempre vem com a agressão antes da reflexão, por que que a gente sempre vem com um julgamento antes de qualquer tipo de carta branca, né, então, você tem uma lição aqui, inclusive para mim, que eu tentei levar, que eu tento levar na minha vida, cara, dá o benefício da dúvida para a pessoa, não sai julgando só porque você não foi com a cara dela. Será que essa pessoa está falando a verdade? E aí, se você tem interesse nisso, você pesquisa e aí vocês iam descobrir, aí eles iam descobrir. Mas foi um episódio muito doido, com esse plot twist do falecido blogger Vaquinha Gertrudes. Agora eu queria saber um pouco de vocês, o que vocês acham sobre esse tipo de reação, sobre esse tipo de... sobre as redes, e se alguma coisa assim já aconteceu com vocês, se vocês já foram praticamente linchados em algum grupo, enfim. Me conta essas histórias pra gente se abraçar virtualmente. E eu vejo vocês no próximo vídeo.